sempre fui muito incentivada desde pequenininha a fazer esporte. Sempre fiz todos os tipos de esporte, fui uma criança bem ativa. E aí, o esporte que eu mais me identifiquei, assim, sempre foi a natação. Sempre gostei de estar na água, na praia. E aí comecei a nadar desde novinha, né? Na academia de bairro mesmo. Largar um trabalho convencional para você se arriscar em uma outra coisa que você tem que fazer do zero e que você tem que aprender muitas coisas ainda e, né, e tem que se descobrir de novo. É difícil, então não era uma coisa que tinha clara na minha cabeça que eu queria isso. Você vê a galera competindo, aquele auê todo, você vê que ali, você vê os números, né? Fala, não, eu podia estar competindo mais ou menos ali e tal. E eu fiquei com vontade. Aí começou, né, essa vontadezinha. Às vezes a gente fica querendo arranjar coisas pra, né, pra evoluir. Meu, o básico é você se alimentar bem, você comer bem, você fazer o seu, né, seu treino certo e, bom, é isso. Acho que essa é a preocupação. Essas duas coisas mudaram bastante, além da minha rotina, né, que mudou muito. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, o Thiago. Tudo bem, Fábio Bessa? Tô bem, você tá bem? Tô ótimo, cara. Mas você notou aqui nossas canecas? Mentira, aqui, que você mandou produzir canecas novas. Porque os logos nossos estão tudo antigos. A galera tá falando, pô, você tem que não trocar. Dá, tem que atualizar. É bom de vez em quando. Já está na nossa loja, tô brincando. A gente não tem loja ainda, a gente podia ter, né? Uma lojinha. Ter. Alguém ajuda a gente? Fala assim, pô, manda um direct pra gente. Deixa nos comentários aí. Bom, lembrar você que tá assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal. Deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. Quem tá ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário. Gravando aqui nos estúdios Sistema, né? Então, você quer gravar um podcast, não sabe como começar, quantas câmeras compra, como é que sincroniza tudo com o microfone. Ou às vezes você quer gravar curso, você vem aqui, pluga um curso online, né, Thiago? Aulas, né, para o pessoal. Aulas, depois você vende, aí você pode também gravar cortes para as redes sociais. Em 2 horas grava um milhão de cortes. Roteiro, nossa. E a máquina. Melhor preço do Itaim, continua sendo, né? Exato. E tem essas cadeiras aqui maravilhosas também da Kingston, super confortáveis, que é a nossa patrocinadora oficial de armazenamento aqui. SSD externo, cabe 2 TB aqui dentro, você grava suas fotos, seus vídeos, documentos, pode transferir entre as máquinas e tem o nosso cupom lá na Terabyte Shop, cupom STEMA10, 10% de desconto em todos os produtos da Kingston, QR Code tá aqui do lado. Muito bem, seu Fábio Bessa. Bem. Quem trouxemos hoje? Giovanna Opiperi, tá certo? Opiperi. Eu já falei muito errado o nome dela. Por que você falou? Pipari. Já vou te pedir desculpa, já, porque eu falei muito errado seu nome nas transmissões. Engraçado que todo mundo fala errado, né? Todo mundo fala o Pipari. Aí teve uma vez que eu tava fazendo o Troféu Brasil, aí eu tava chegando e o Samuel foi ensinar o cara do canal a falar, é o Pipari. Pra não dar gafe, né? Aí ele foi o primeiro a aprender. Muito bom, mas obrigado, Gi, por ter vindo. Triatleta profissional, estreando esse ano, então vamos falar muito desse perspectivas do ano, como é que foi, né? Já pegou, né, o terceiro lugar em Curitiba. Vaga para o Mundial. Vaga para o Mundial, mas tem já um extenso histórico aí no triatlon, né? Como amadora, já performou muito bem, Mundial, foi melhor brasileira, já foi para as Olimpíadas, em Paralimpíada, como atleta. Cara, tem muita história, né? Tem muita coisa pra gente passar. Muita história, obrigado. Muito obrigada aí pelo convite, um prazer estar aqui. Show de bola. Tá gravando um monte de programa agora, né? Agora todo mundo quer, né? É a fama, né? A fama. Você já se acostumou com a fama? Da fama, não. Não? Essa semana o Gabriel soltou lá no Mundo Tri, você falou que você vai gravar lá com a Fê. Já gravou aqui com o Michel também. Você gravou com o Michel também? Semana passada. Olha só. Tá preparada a falar de novo as histórias, tudo? Tô. Bora, né? Vamos nessa. Então, bom, eu acho que a gente poderia começar um pouco de trás, assim, né? Fazer uma cronologia, assim. Como é que o esporte entrou na sua vida? Desde pequena sempre gostou? Como que foi isso? Na verdade, assim, minha mãe, ela é profissional de educação física, então sempre fui muito incentivada desde pequenininha a fazer esporte. Sempre fiz todos os tipos de esporte, fui uma criança bem ativa. E aí, o esporte que eu mais me identifiquei, assim, sempre foi a natação. Sempre gostei de estar na água, na praia. E aí comecei a nadar desde novinha, né? Na academia de bairro mesmo.
E aí, minha primeira travessia eu fiz com 11 anos. Com Uma uma galera. travessia. Uma travessia com uma galera da academia. E aí, foi super legal. Desde a primeira vez, assim, gostei muito. E aí, minha mãe acabou me colocando numa academia um pouco maior, que ela viu que tinha uma galera melhor para treinar. E que eu gostava muito, né? Era muito animada para ir para os treinos. E aí, acabei entrando lá na companhia atlética do Shopping Morumbi, na época que tinha piscina. E aí, comecei a treinar com o Ademir. E lá era uma turma, assim, muito legal. Tinha uma turma que fazia travessias. Tinha uma Ademir turma... Paulino. Sim, ele era o professor, né, do horário que eu que nadava. legal. E tinha a galera do triatlon. E muitos triatletas nadavam, né, nesse horário. Era segunda, quarta e sexta, 6 da tarde. E aí já comecei, né? Meu primeiro contato que eu tive com esse mundo. Comecei a participar de muitas travessias, porque sempre tinha gente indo. E aí eu sempre acabava que topava ir com a galera, o pessoal me chamava, eu ia. Mas isso meio adolescente, assim, ainda. Tipo, sei lá, tinha 12 anos. 11, 12, 13, 14, por ali. treinando Dos 12 até os 14 anos eu tava lá na companhia. Treinando com os adultos, assim, e a galera chamava, vamos pra travessia. Eu ia, bora pra Santos fazer tal travessia. Volta do Parcel, todas as travessias eu tava em todas. E aí você ia de boa, assim, entrar em águas abertas, nadar. eu... Não como tinha muito eu- medo de. Não, nunca tive medo, porque eu cresci na praia. Meus pais tinham casa na praia, tem casa na praia. Então, sempre... Eles têm casa em Maresias. É tipo mar gigante. Então, desde pequena, eu sempre entrei no mar. Sempre tive essa familiaridade com a água. Entendi. E aí, eu comecei também a correr, porque eu... também nessa história de ir com a galera, comecei a ir pro SP Open, que é uma prova que tinha em Santos, antigamente, que era um aquátlon. E aí era uma prova que, se eu não me engano, era 750 nadando, 3 km correndo, uma prova curtinha. E aí tinham várias etapas, tipo o Troféu Brasil, assim, acho que era no mesmo lugar do Troféu Brasil, tinham várias etapas no ano. E aí eu também fazia todas as etapas e tal. O E Ademir, foi aí que fez começou. muito tempo, né? Ele Fez. Campeão, foi né? campeão mundial de aquátlon. De aquátlon, É. né? Ele também, nessa época, Também incentivava fazia, também. incentivava. Inclusive, acabei indo para um brasileiro também com ele, lá em Manaus, Nossa, fazer uma prova de aquátlon. já viveu, hein, Gi? Isso como Manaus, com 10, com Bati lá 12 em anos. Manaus. Cheguei lá para reconhecer o percurso, Rio Negro, daí tava tudo fechado. Não podia entrar na praia, daí perguntei, meu, que tá, vai ter a prova aqui, né? A gente não pode reconhecer. Ah, não, é porque tem um jacaré. Acabaram de ver um jacaré. Meu Deus, e amanhã você ia nadar lá. Daí eu fiquei pensando no jacaré, mas falei, bom, na hora da prova vai ter um monte de gente, né? Tomara que não pegue outra pessoa. Nadar mais rápido que pelo menos... Que né? É. Que uma pessoa. E, bom, aí você nadando, fazendo esses aquátlon e tal, já pensava no triatlo em Não, si? aí eu comecei a correr, né? Pra fazer os aquátlons. Só que de um passado de nadadora, assim, né? Não de nadadora, mas de quem começou na natação, já comecei a me lesionar com a corrida. Já clássico. fraturei as 2 tíbias. Ah, um clássico. Aí, bem nessa época que eu tava tratando essa lesão, eu fui fazer uma provinha lá no Centro Olímpico, que era, na verdade, a virada esportiva aqui em São Paulo, né? E aí teve um aquátlon. E aí, na verdade, eu não sabia ainda que eu tava com essa lesão, né? Mas já tinha tido uma fratura, daí tava voltando. E aí eu fui lá fazer a provinha, era lá no Centro Olímpico, nadava na piscina. No Centro Olímpico, pegava e dava umas voltas lá na pista. E aí o treinador do Centro Olímpico tava assistindo a prova. E aí eu ganhei a prova. Aí ele veio me chamar pra fazer parte da equipe do Centro Olímpico. Isso eu tinha 15 anos. A equipe de natação, né? Competitiva. Tá. E aí, como eu já tava com essas dores, com essas fraturas, eu falei, eu vou participar da equipe de natação, vou dar... Eu sempre gostei eu gostava bastante de correr, mas eu falei, vai ser uma chance de eu evoluir na natação, né? Treinar com a equipe de alto rendimento da natação, e aí voltada pra piscina, né?
Aí comecei a treinar, fiquei 2 anos treinando lá no Centro Olímpico com o pessoal. Só que assim, foi um choque pra mim, porque eu nadava lá com a galera de noite, tipo, 3 vezes na semana. Aí cheguei lá, 3 horas de treino por dia, Nossa. Totalmente diferente. musculação. E sem falar que eu era a última, né? Porque comecei com 15 anos, a galera que começou a nadar de, tipo, cedo, sei lá, com 7 anos, já tinha galera que já começou com 7 anos. Mas aí eu dei uma evoluída na natação. Mas aí te ajudou, Me subiu ajudou a barra sua. É. Eu lembro que assim, aí depois que eu parei, né, fiquei 2 anos nadando, aí depois que eu voltei lá pra companhia, eu era, tipo, boa, assim. Antes eu não era, eu tava na raia meio que Toda uma questão na do ambiente última que você raia, tá. daí eu voltei. Aham. tipo, puxando a raia, né? Então, dei essa evoluída na natação. Aí nesse período você Nesse- reduziu corrida, essas coisas. Você tava Não tinha machucada, aí como, não tava. eu só nadava e ficava cansada, muito cansada. Era, tipo, só natação. Mas foi um período muito legal. Tive contato com a natação de piscina, né? Com as competições, fazia regional. O que você nadava? Nossa, Que prova? falar que eu nadava o que me colocassem, porque eu era ruim em tudo. Eu juro, assim, não era muito boa, né? O que você gostava Mas- mais de Eu gostava de nadar os mais fundo, assim. 800? Nadava tipo, mas eu nadava de tudo, nadava os 200, cheguei a nadar os 400 medley, Uhum. nadava costas, nadava um pouquinho de tudo. Mas, assim, eu não me identifiquei eu não gostava da natação de piscina, das piscina. competições. Uhum. Eu gostava dos treinos, sempre gostei muito de treinar, gostava muito da galera. Era um pessoal muito legal, né? Toda uma molecada, a gente ia pras competições, era só zoeira. Mas aquela coisa da competição de piscina nunca foi uma coisa que eu me identifiquei, sabe? Eu sentia muita falta da travessia, de nadar em águas abertas e tal. De estar em contato com a natureza, de sentir Aham. aquela coisa de ter a navegação, que era o que eu gostava, né, realmente. E aí nesse período, travessia, nada. Não assim, tinha como, assim. nada, Eu tinha treino de sábado também, né? E domingo eu tava morta. Eu, tipo, precisava descansar. E foi nesse ritmo até quando? Aí foi até o 3º ano. Antes Da faculdade? eu tinha 17 anos, aí acabei saindo, porque eu vi que não ia ser nadadora, né? Aí eu precisava fazer uma faculdade, estudar. Falei, bom, vou sair pra ter mais tempo pra estudar, prestar vestibular. Aham. Aí fiquei 2 anos andando, depois resolvi sair. E aí foi estudar o quê? Aí fui fazer vestibular e fui estudar engenharia química em Lorena. Em Lorena. né? Gostava das exatas. Foi- Gostava Infantil. das exatas. Sei, tem um Conhece? cotel, O um colégio. quê? É do lado, porque a minha família é de Cruzeiro. É do lado. Do lado de Lorena. E aí tinha um pessoal que ia prestar tinha a Cotec, que era Guará, né, o colégio técnico, e a Cotel, que era em Lorena, que era o pessoal que ia fazer o ensino médio junto na FANQUIL, que era a faculdade Foi de comprada química. pela USP, né? Nossa, depois. então você foi... USP, Então você foi estudar engenharia Fui bater lá em química. Lorena. Mas você gostava, química, essas Gostava, coisas? eu gostava, sempre gostei de exatas. E aí, Morou na lá hora morou em Lorena. fui morar lá, claro. E participar dos jogos lá, dos times? Sim, de alguma... participava da Atlética, fui da Atlética, participava de atletismo, participava de natação. Aí comecei a andar de mountain bike, aí virou festa, né? Porque Lorena é uma região muito, muito legal para esporte outdoor. Ali fica perto de... outdoor, Serra exato. Fina. Serra Fina. Eu fazia muito dos montanha, Marins. Pico dos Marins, nossa, ia muito. Ali que entrou a bike, então. Foi, na verdade, quando eu parei de nadar, né, que eu comecei parei pra focar nos estudos, eu já comecei a pedalar de final de semana, já tinha começado, né? Eu continuei nadando durante a semana e aí final de semana eu conheci um grupo aqui em São Paulo que ia pra trilha. Eles se encontravam numa padaria aqui no Itaim. E aí eu ia lá, chegava com a minha bikezinha, aí pegava uma carona, ia fazer trilha de final de semana. Mas assim, não era nada de treino, era diversão, né? Um grupo que eu conheci que era mais explorar lugares, mas já comecei, né, a ter esse contato com a bike.
mountain bike. E aí, quando eu cheguei em Lorena, eu vi que tinha muita gente lá pedalando. Lá tem muito, né? Tem a galera bastante. pedala bastante lá. E aí eu falei, vou trazer minha bike. E aí eu comecei a conhecer o pessoal que fazia trilha da cidade. E, bom, aí comecei a treinar mais bike. Continuei nadando, né? Que eu nadava com o pessoal da faculdade. Aí comecei a correr com o pessoal do atletismo. Aí era isso. E aí começou a fazer umas provas de ciclismo também, assim, Na verdade, nessa época? Ou na não? verdade, não. Eu fazia. Foi a época que eu comecei a fazer triatlon. Foi meu primeiro Tá. triatlon. E aí, junto com o triatlon, às vezes eu fazia o mountain bike também. Comecei a fazer algumas provas de mountain bike. O que você fazia de prova? Começou assim, sprint, olímpico, Não, eu foi comecei fazendo Xterra. Xterra. Porque eu fazia mountain bike, Mountain né? bike já ia Off-road. pro Xterra já. E aí eu sempre fiz a travessia do Xterra. Uhum. Já tinha ido várias vezes com o pessoal lá da academia. Ah, tá. Já conheci, então. Eu já tinha ido pro evento e eu achava muito legal o pessoal do triatlon. A gente fazia a travessia, né? Que era sempre sábado de manhã e ficava assistindo o pessoal do triatlon, né? Aham. E aí eu achava muito legal. Eu pensava, nossa, um dia eu queria fazer essa prova, deve ser muito legal. E aí, nessa época que eu comecei a pedalar, eu falei, acho que agora eu consigo fazer um triatlon, né? O Xterra, que eu sempre tinha assistido. E aí me inscrevi, né? A primeira prova foi o Xterra Ilhabela. E aí, como foi? Nossa, foi assim, o Xterra Ilhabela, ele é a etapa mais técnica do circuito mundial. Só que eu não sabia, não tinha ideia. Foi. Não, nossa, Vamos lá. me joguei, né? Tipo, eu vi lá eu vi lá no site, era 1.500 de natação, beleza. Era 35, 36 quilômetros de bicicleta, eu falei, beleza. Expulsa também. Tipo, altimetria, assim, nem olhei, né? 10 quilômetros correndo, eu falei, eu acho que 10 quilômetros vai ser difícil, mas eu acho que, sei lá, eu consigo, né? Eu não treinava corrida com regularidade na época, mas eu dava uns trotinhos às vezes, tal. Eu falei, acho que vai dar. Meu, fui a primeira a sair da natação, da água. Tipo assim, primeira geral, todo mundo, primeira mulher, só que deu, nossa, arrasando. E aí eu entreguei a bike em último, juro. Todo mundo a passou. prova inteira me passou. Porque era, assim, primeiro que eu não pedalava nesse nível, não tinha técnica nenhuma, eu fazia uns rolês, assim, de final de semana, né? E é um circuito muito, muito duro e técnico, e você tem que carregar a bicicleta e passar no rio e desviar de pedra. E aí, Você fez mais andando do que pedalando. mais né? empurrando a bike. Aí cheguei, aí meu pai até falou, nossa, achei que já tinha mandado segurança, até o bombeiro, ver se Você não tá chegava tudo lá. bem. Eu falei, não, pai, é muito Coitado, difícil. imagina o pai assim, ela saiu em primeiro, aí depois vem todo mundo, não mais. passa Todas as nunca. bikes, Aí, bom, saí pra correr e detalhe que assim, tipo, levei um gel pra prova inteira. Tipo, desavisada total. Falei, vou levar esse gel, que vai acontecer alguma coisa, aí eu tenho um gel, né? Uma prova de, sei gel lá, e um 6 sonho. horas. 6 horas. Eu não sabia que ia demorar 6 Não. horas, né? E eu não sabia nada de suplementação de nada, Aham. só fui. E aí saí pra correr também, aquela montanha, só uma montanha depois dela. Mas aí consegui completar a prova, não fui cortada, eu lembro que foram, sei lá, poucos minutos do corte, assim, tipo, sei lá, 20 minutos do corte. Mas aí, a partir do momento que eu completei essa prova, Não traumatizou. eu vi que, era muito legal, que eu queria realmente me preparar para os próximos desafios e não podia sofrer tanto, né? Aí começou a treinar mais. Mas aí eu comecei a treinar, E esse período que você falou da corrida, lá atrás, quando você foi começar a dar umas corridas, o corpo sentiu por causa, né, da natação, tudo, do histórico. Nesse período lá em Lorena, que você começou a dar algumas corridas, que você falou, tava umas corridinhas e tal, o corpo aguentou bem nessa segunda tentativa aí eu dava assim, eu lembro que eu nadava e trotava 20 minutos, depois eu Então corria era mais- pouco. Aham. Não é que eu Aí voltei tudo a bem. correr, mas eu tive algumas canelites, assim, sempre tive essa... Eu sempre me machuquei muito, assim, na corrida. Eu não sei se é
Pelo histórico. Assim, eu acho que é muito por eu nadar desde pequena e ter um condicionamento que eu achava que eu pudesse correr mais forte e, na verdade, meu corpo não estava preparado para aquilo, né? Então, sempre que eu voltava a correr, era muito frustrante, porque sempre, sei lá, voltava a treinar a corrida, aí tava bem. Tipo, começava a evoluir, aí me machucava. Então, assim, Sim. demorou bastante esse processo. Um clássico, né? Isso é bem comum, né, nos bem comum. nadadores, assim. Já vários, né, que vieram muito. aqui falam que, Vários. né, é isso que você comentou. Sim. Putz, eu tenho o cardio muito bom, aí você vai dar o estímulo, só que a parte musculoesquelética não... Os tendões, Tem que ter um pouco mais, aguenta, né? um O outro osso. tempo, né? E aí? De E adaptação. aí, na verdade, assim, quando eu comecei a evoluir de verdade na corrida, foi recente que eu comecei a treinar com o Samuca, e aí ele tomou, eu contei pra ele, né, sem falar, não posso correr muito, porque me machuca. Ele falou, não, vamos trabalhando bem devagarinho, e aí a gente fez um trabalho bem gradual mesmo, e aí foi quando eu parei de me machucar e consegui evoluir na corrida com bastante paciência, né? E foi por isso, por ter alguém ali comigo, um treinador super de perto, porque eu nunca tinha tido uma orientação assim, né? Aham. Bom, fala aí. Não, aí você formou lá em Lorena, engenharia química, voltou para cá. Voltei para São Paulo para fazer estágio. Na verdade, um pouco antes de me formar, né? Com 3 anos de faculdade, acabei voltando para fazer estágio e foi bem na época da pandemia, aí acabei me formando online, o resto das matérias, mas já estava fazendo estágio, já tinha sido efetivada, enfim, aí já comecei voltei para São Paulo. Não, trabalhava num laboratório. Num laboratório. De análise de resíduos químicos. Mas você gostava, você curtia? Gostava. No começo eu gostava, mas depois de um tempo já não depois a gente vai parei de entender me identificar com o que eu fazia. Vai caindo e, na verdade, monótono. Ficou assim, por ser uma área bem técnica e era muito sozinha, assim, a rotina no laboratório, eu fiquei 6 anos trabalhando, né, praticamente a mesma coisa, aí eu já não tava mais feliz depois de tanto tempo, assim, eu sentia falta de ter uma rotina um pouco mais, assim, eu tava fazendo a mesma coisa há 6 anos, e aí... no começo era legal, porque eu tava aprendendo muita coisa, mas aí depois de 6 anos você fazendo a mesma coisa, tipo, que eu já sabia, tipo, sei lá, tava só tocando o serviço, assim, você tava no automático, sabe? Aí comecei a perceber que eu não tava mais feliz fazendo aquilo. E aí tentei de todas as formas, assim... ir para outra área, fazer outra coisa, mas tive aí uma dificuldade, né, por eu ter tido uma carreira toda em uma área super técnica. E aí foi bem a época que o meu marido, que é o meu treinador, o Samuca, tinha aberto a assessoria no começo do ano passado. E aí também me vi super envolvida com o dia a dia da assessoria, com organizar as coisas para os treinos. De final de semana já estava sempre com o pessoal da assessoria, comecei a puxar treino da assessoria. Você já estava trabalhando na assessoria, né? Já estava trabalhando lá. Já estava fazendo a parte mais administrativa, já era eu que fazia, né? E também... tinha uma vontade muito grande de ter mais tempo para me dedicar ao esporte, porque era um dia a dia super corrido, né? Era CLT, todo dia eu tava presencial, eu não tinha flexibilidade nenhuma para viagem. E aí foi também uma decisão aí. Tá, a gente vai chegar aí. O trabalho atrapalhando sempre o treino. Tava atrapalhando minha performance. Como assim? Trabalho. Antes da gente chegar nesse ponto aí, queria voltar um pouco, né? Que a gente tava lá no Xterra, a primeira prova e tal. Como é que você foi avançando, chegar no 70.3, tudo? Quero saber essa trajetória. Bom, aí fui fazendo prova, né? O Xterra tinha uma coisa bem legal quando eu comecei, que você fazia uma prova, se você pegasse pódio na sua categoria, você ganhava um cupom
E aí, eu acho que o primeiro lugar era 100% de desconto na próxima etapa, sei lá, o segundo lugar é 80%, você ganhava uma porcentagem de desconto na outra etapa. E aí, estudante, né, não tinha dinheiro, eu falei, eu preciso fazer e Vamos ganhar ganhar isso todas. daqui. E aí eu preciso manter Eu vou meu 100%. continuando, né, treinando E e fazendo aí prova. eu fui nessa minha primeira, eu acho que, sei lá, nem lembro, acho que eu acabei pegando pódio na categoria, porque era uma categoria ali um pouco, era nova, né, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, não lembro que lugar eu peguei, mas peguei uma porcentagem lá de desconto, falei, eu vou fazer a próxima pra eu conseguir o desconto, aí fui conseguindo. Comecei a treinar, mas assim, eu treinava super do meu jeito, assim, tipo, não tinha um treinador, nada, eu treinava com a galera da faculdade, natação, comecei a, tipo, pedalar sozinha, saía pra rodar com o pessoal da cidade mesmo, corria lá com a galera do atletismo, mas aí eu fui evoluindo. Claro que pouquinho, né, não tanto, se eu tivesse, sei lá, alguma coisa mais estruturada, mas eu fui melhorando. E aí fui fazendo as etapas do Xterra, e foi uma época também que eu entrei numa equipe de mountain bike que chamava Tropics Trinks Racing Team. Eu vi A uns equipe, vídeos você da viu? equipe, achei no YouTube lá uns vídeos. Era muito legal, porque, na verdade, era uma equipe que tinha alguns atletas profissionais, e tinha uma galera que eles apoiavam, uma galera amadora, né? E eu entrei como uma dessas pessoas amadoras. E aí a gente ia para várias competições, assim, eles pagavam inscrição, estadia. Então foi uma época que eu fiz bastante prova de mountain bike também. E tive bastante contato com atletas, né, de um outro nível, assim, os atletas profissionais, eles levavam massagista, era todo um... aí Foi vendo os comecei a cuidados viver... que precisava ter. Aí comecei a viver um pouquinho desse mundo mais da performance, né? Porque, assim, eu sempre fui pela diversão. E aí, vendo todo o cuidado que eles tinham, tal, com alimentação, suplementação, equipamento. Aí você vai aprendendo um pouquinho, né? Bom, aí foi essa época que eu fiquei fazendo Xterra e fazia muita prova de mountain bike. Mas nessa época era tudo meio separado, assim, que você falou, de treinamento, era bike era o pessoal da bike. Eu não tinha um não treinador. Não tinha alguém que juntava tudo. E trabalhando, e aí ia fazer a prova de uma Você semana. ia melhorando nas modalidades separadas e depois fazia a prova junto ali. Fazia O isso. que dava. Era isso. Aí ia treinar com o pessoal de mountain bike, fazia atletismo também, competia na faculdade, eu ia fazendo de tudo. Fazia muito montanhismo, fazia final de semana, sábado eu fazia mountain bike, domingo eu fazia Pico dos Marins. Tava vivendo a vida, né? Vivendo a vida. Fazia... Aceitava todos os da convites. Serrafina, 2 vezes, em 12 horas, noturno. Caramba. Dizem que é lindo lá, né? Tudo, que é muito legal. Mas eu tava tendo muitas experiências com esporte, assim, eu acho que talvez é muito diferente do que eu faço hoje, né? Porque, assim, hoje todos os treinos são pensados para performance, segue uma planilha, tudo direitinho, alimentação, sono. Mas, na época, eu tava vivendo tudo que o esporte me proporcionava, assim, em termos de experiências e conhecer lugares, conhecer gente, e tava vivendo isso intensamente. Sem pensar muito na performance, mas eu acho que também Experimentando, né? me deu Várias uma coisas. base, né? Sim, com certeza. De vivência e também de você ter um condicionamento para fazer várias coisas, tava... E o aí- triatlon, Fora da fora terra, do Xterra. Fora do Xterra, indo pro asfalto. Pro chão. Bom, aí quando eu voltei para São Paulo, comecei a trabalhar aqui em São Paulo, né? E aí, acho que aqui em lá em Lorena ninguém fazia triatlon de Ironman, essas coisas. Aqui em São Paulo todo mundo faz, né? E aí, a galera da natação, todo mundo fazia Ironman. Falei, vou fazer esse Ironman. Todo mundo faz Ironman. Deve ser tão Eu sou difícil. todo mundo, a galera vai pra Ironman, eu sou da galera. Vamos lá, vamos embora. Não, porque assim, era muito mais difícil a minha logística de treino pra treinar mountain bike. Eu já não treinava mais tanto mountain bike. Lá em Lorena eu saí de casa pedalando. A trilha era do lado de casa. Só que aqui em São Paulo, não. Aí essa logística de treino acabou
ficou um pouco mais complicada, porque aí você tem que pegar o carro, ir pro Japi. E aí, tipo, diminuiu muito meus treinos de mountain bike. Eu não tinha carro na época, né? Quase não treinava mountain bike. Aí meio que parei de fazer as provas da Xterra. E aí tava querendo um desafio novo. E aí eu falei, vou começar. Ah, não, calma. Antes eu fui pro Mundial da Xterra. Eu já tava em São Paulo. Olha só. Eu tinha esquecido. Tem que contar isso daí. Fui pro Mundial. Nessa transição que eu tinha vindo pra São Paulo, eu ainda continuei fazendo Xterra e aí me classifiquei pro Mundial, que foi o primeiro Mundial que foi na Itália, lá em Trentino. Que demais. 2022. É o mesmo esquema de classificação, assim, parecida com a gente sabe do Ironman. Tipo, os melhores... Na verdade, tem uma etapa só que classifica, que é a etapa de Ilhabela. É a única etapa classificatória. Que é aquela lá que é primeira a que mais... você sofreu. Hardcore. Você voltou Aí lá voltei lá e falei... E me classifiquei. Saiu primeiro da Mundial. água de novo ou não? Não lembro, acho que não, talvez. Mas na média foi melhor, né? Mas Porque foi bem melhor. Aí consegui me classificar, né? E como foi esse Mundial lá na Itália? Foi muito legal. Nossa, é uma região muito linda. Nos Alpes, assim, é um Nossa, lago azul, que demais. é de degelo. E é um bike park. Então a gente nada nesse lago super gelado. Um lago assim cristalino, aí sai, faz o mountain bike no bike park e corre por ali. Foi uma experiência incrível, assim. Mas já era uma época que eu já tava meio fora do ritmo do mountain bike. E aí eu fui para esse Mundial, só que acabou que eu ia fazer uma viagem depois, né? Ia fazer uma viagem de carro. E aí eu não quis levar minha bike. Aí foi um erro, assim, imenso. Eu acabei alugando uma bike lá. Só que quem compete sabe que, é muito diferente. Você tá com outra bike. Acabou que, a minha bicicleta furou o pneu, quebrou sei lá o que lá. Aí, completei a prova. Fiquei em 12º da minha categoria, mas fiquei com um gostinho assim que, tipo assim, poderia ter ido muito melhor, sabe? Uhum. Mas foi muito legal a experiência, a viagem. Aí, nesse Mundial, eu conheci um cara que é um brasileiro, que ele ia ficar morando, ele foi pro Mundial e ele ia ficar, acho que 2 anos viajando lá pela Itália. Ele tava vendendo todas as coisas dele aqui no Brasil. E ele falou, eu tô vendendo uma bike de triatlon, uma TT. Aí lá no Mundial mesmo eu já combinei com ele. E voltando pro Brasil, já peguei a bike de triatlon, já pensando em treinar para um Ironman, com 70.3. Que aí eu já tava vendo que tava bem difícil pra eu conseguir evoluir no mountain bike, porque tinha eu via que o que eu precisava mais evoluir era a parte técnica, e eu já tava longe das trilhas, ia pouco. Treinar mountain bike, falei, vou fazer um Ironman 70.3. Aí voltando pro Brasil, já peguei essa bike desse cara, comprei a bike dele. E aí me inscrevi para uma prova que foi Ironman 70.3 em San Juan. Foi minha primeira prova em 2023. 2023. Foi. Como foi lá? Prova de San Juan. Foi muito legal. Foi acho que a segunda edição da prova. Era a segunda... É uma prova recente. Prova nova, E aí foi a segunda edição da prova. Foi muito legal. Foi a primeira vez que eu peguei um treinador. Então eu ia perguntar até isso. Antes de você falar da prova, assim, que mudou aí? Começou a estruturar melhor os treinos? Aí quando eu me inscrevi pra essa prova, eu falei, é uma prova longa, preciso de alguém pra me orientar, uma coisa que eu nunca fiz, tipo, eu nunca tinha corrido, tipo, por mais que, sei lá, a parte da natação e da bike também eu achava que seria mais tranquilo, porque eu já pedalava bastante, a corrida pra mim era totalmente novo. Tipo, era uma coisa assim, eu nunca tinha corrido mais que, sei lá, acho que 15 quilômetros, assim, eu nunca tinha feito. Eu não era uma coisa que eu tinha muito na minha rotina, porque até no Xterra, meu volume de corrida era baixo, sabe? E aí foi quando eu comecei a treinar com um treinador, realmente. Quando eu me inscrevi para essa prova.
E aí, assim, demorei bastante para me adaptar na posição da bike, de triatlon, tive bastante dificuldade. A posição Sai da mountain bike mais alta. Mas eu acho que depois que eu me acostumei, sei lá, demorei uns 3 meses pra parar, eu sentia muita dor nas costas, assim, no pescoço. Aí depois eu acho que eu consegui fazer uma transferência bacana de força, assim, pra bike de triatlon. E, bom, aí fui pra prova. E a corrida foi melhorando também? Fui melhorando aos pouquinhos, mas voltei da prova fraturado. Voltei da prova fraturada. Bem, fez a prova. Mas eu fiz a prova, fui super bem, fiquei em 6º geral da prova. Caramba. Saí na água em primeiro, aí pedalei e saí pra correr, acho que, sei lá, segundo, assim. E aí, bom, fiquei em 6º geral na prova. Aí eu fiquei felizona, né? Eu nunca imaginava, imagina, fui sem pretensão nenhuma. E aí, bem na época que eu tinha começado a namorar o Samuca, eu treinava com outro cara, com o Léo. E aí, quando eu voltei, assim, na minha cabeça eu ia fazer uma prova só, tava, beleza. Eu falei, não, você tem que se inscrever em outra. Ele falou pra mim, você foi mó bem, você continuar treinando. Aí ele foi colocando isso na minha cabeça, que se eu tivesse, né, uma constância, uma paciência e tal. E aí ele falou assim, bom, eu vou me inscrever no 70.3 São Paulo, no final do ano. Se você quiser, a gente pode treinar junto. Daí eu falei, vai ser legal, né? Comecei a namorar o cara e tal, vamos treinar junto. Aí. Começo de relacionamento, né? Vamos fazer as coisas E juntos. aí foi ele que ajudou a questão da corrida, porque assim, você voltou aí de lá, você ficou. Aí Imagina, você ficou um claro, tempo me sem... recuperei, né? Fiquei um tempo ali sem correr, alguns meses. Mas aí, daí já comecei a voltei a treinar já com ele. Depois eu mudei, né, de treinador. Comecei a treinar com o Samuca. Aí foi a época que ele começou a me construir, né, como uma atleta, assim, me acompanhando bem de perto e foi colocando a corrida bem aos pouquinhos. Eu lembro que eu corria, sei lá, 20 minutos só no começo. Todo dia, 20 minutos. Eu falava, não posso correr mais um pouquinho? Não, você vai correr 20 minutos. Confia. Você tem que ter paciência. Bom, aí foi isso. Aí comecei a treinar com o Samuca, 2023. E aí fui fazer a 70.3. Só que aí eu já tava eu fiquei com a expectativa meio alta, que tinha sido 6ª geral. Aí cheguei lá na prova. E eu tava super bem na prova, entreguei a bike em primeiro. Só que aí Você liderou boa parte, né? Eu lembro. Não, isso aí foi 2024. Foi 24 esse? Eu lembro. Eu acho que não tinha. Eu não lembro de ter transmissão. A gente começou quando? Foi o ano. Já tinha. Bom, foi o ano que foi aquele calor, assim, tipo, extremo. Sim. 23 e 24. Não, 22 foi muito frio. E 23 foi quente. 23 foi tipo... 4 foi o dia mais quente do ano. 2023 foi o dia mais quente do ano. Aí foi essa... muito quente. 38 graus tava, eu lembro. E aí eu lembro que eu entreguei a bike em primeiro, saí pra correr, né? E a corrida não é o que eu tinha mais confiança, né? Eu quebrei, assim, de um jeito. Quebrou? Muito. Eu andei. Cheguei em 15º. Nossa. E aí eu fiquei triste, né? Claro. Eu fiquei muito triste. Pô, tava bem pra caramba. Tava super bem. Aí eu fiz, tipo assim, fiz um tempo pior do que eu tinha feito na minha primeira prova. Fiz uma corrida, assim, que eu... quebrei de um jeito, assim, tava muito calor, e aí também sofri com calor, meus dedos começaram a inchar, e aí não sei se eu fiz alguma coisa errada na suplementação. Enfim, aí fiquei super, meio chateada, assim, com a prova. Nem quero mais fazer 70.3, acho que é muita corrida. Pensou em largar tudo. Aí eu lembro que o Samuca falou assim pra mim, quando eu fui, a primeira vez que eu me classifiquei pra Kona, eu fiquei 5 anos seguidos tentando me classificar. E toda vez que eu não conseguia, eu voltava mais motivado. Que se você quiser ser boa, você tem que insistir, né? Tem que ter paciência, tem que tentar de novo. Aí eu fiquei pensando, vou me inscrever de novo. E aí você inscreveu? Aí me inscrevi pro outro ano. 70.3. Eu acho que eu tinha me inscrito pra Floripa. No começo do ano? Abril. Floripa, Mas aí foi bem, em 2024 foi o ano que eu comecei a treinar com a Letícia, que eu fui para as Olimpíadas. E aí acabei mudando minha inscrição para São Paulo, porque
calendário de prova dela, né? Eu não lembro se eu tinha alguma competição com ela ou se eu queria fazer a prova depois das Paralimpíadas. Porque Alguma coisa assim. provavelmente Era foi no começo foi no do meio, ano, mas foi no tinham várias meio, provas né? classificatórias. Os Jogos Paralímpicos foram no meio do ano, meio né? do De ano. 24 ali. Foi Mas- 3 semanas antes de 70.3 São Paulo. É. Eu lembro que eu voltei, eu já... Mas conta um pouquinho mais pra gente sobre Como surgiu esse convite? esse convite Como que foi da Letícia essa... Paralimpíada, como é que funciona isso, né? Porque você foi a guia ali dela, né? Como que surgiu essa oportunidade? Bom, a Letícia, eu tinha conhecido ela em 2022. O Samuca também ficou sabendo que tinha uma pessoa uma deficiente visual, que treinava lá no Centro Paralímpico, que estava precisando de uma guia, de alguém para ajudar ela nos treinos. E aí, tinham alguns tempos que essa guia tinha que fazer, né? Porque a guia tem que fazer os tempos um pouquinho melhor do que a atleta, né? Uhum. E aí, na época a gente não namorava, a gente era amigo, e aí ele pensou em mim, porque falaram assim pra ele, tem que ser uma menina que nada bem, porque a Letícia é uma pessoa que ela veio da natação, né? Então ela tem uma natação forte, tem que ser uma menina que nada bem, tem certa habilidade com a bicicleta e que corre ok. E aí ele pensou em mim, porque eu fazia natação e andava de mountain bike, né? E corria ok. Cumprir os requisitos, né? Aí ele mandou uma mensagem pra mim e falou: tem uma menina que tá precisando de uma pessoa pra ajudar ela nos treinos. Se você acha legal, manda uma mensagem pra ela. Eu falei, acho que pode ser legal, né? Ter essa experiência e tal. Uhum. E aí eu mandei uma mensagem pra Letícia e falei, fiquei sabendo que você tá procurando alguém pra te ajudar nos treinos. Se você quiser, a gente pode marcar alguma coisa, né? E aí a gente marcou um treino lá no Riacho. E aí foi a primeira vez que a gente se viu, né? Que eu tive contato também com aquela bicicleta Tandem. Pra quem não sabe, é uma bicicleta dupla. A guia vai na frente e a atleta vai atrás. É uma bicicleta como se ela fosse cortada no meio, com outro banco, e aí depois a outra parte da bicicleta, né? Então, os pedais, eles são interligados. Uma corrente única, então eles giram juntos. Então, Tem que ter uma frequência, Você sincronia. tem que sincronizar com a atleta. Bom, aí tive essa experiência, né? A gente nadou um pouquinho, a gente pedalou. A primeira vez que a gente subiu na bike, eu já meio que já saí pedalando, aí fui pegando jeito. E é uma bicicleta super difícil de você pilotar, porque, parece um caminhão. E aí vai a atleta atrás mexendo, e você vai ali Até você pra fazer acostumar. curva. Aí você tem que ir falando Você tem que vai sincronizar tudo. Se você vai fazer uma curva, você fala, a curva é pra esquerda. Aí as duas têm que fazer o pedal, né? A perna esquerda pra cima. Enfim, tem Na toda essa natação você dificuldade. fica com uma corda com ela? É uma corda na cintura. Na cintura. Bom, aí tive essa primeira experiência. A corrida é mais simples, assim, só coloca uma pulseira e vai correndo assim do lado. E aí ela falou assim, nossa, foi a primeira pessoa que saiu de primeira na bicicleta, que geralmente é muito difícil arrumar guia, porque primeiro por causa da natação, né, que é difícil arrumar alguém que consiga nadar no meu ritmo, né, pra pessoa não ficar esperando. E também a bicicleta tem muita gente que tem muito medo, tipo, a pessoa não pedala, as pessoas não... E logo que eu peguei a bicicleta, eu saí de primeira com ela. E aí ela falou que nunca tinha acontecido isso, nunca ninguém tinha saído assim, de primeira. Mais difícil a bicicleta, você acha? Com certeza. Com certeza. É difícil você pegar o jeito da bicicleta. Nossa, mas aí você vai imagino. treinando, você vai pegando. E aí você vai pegando um ritmo também com a atleta de cantar as curvas. Tem que ter muita comunicação, né? Muita comunicação. E até na corrida também, vocês têm que estar meio ali sincronizados, tem que falar. É muito louco, porque assim, tipo, você tem que falar. Se tem alguma irregularidade lombada, no solo, você tem que falar, porque vai que ela cai. Sim. Tipo, e às vezes você nem pensa, né? Você não acha que ela vai tropeçar e cair, tipo, às vezes num buraquinho pequenininho, mas,
é perigoso, a Você pessoa tem não que ir tá vendo, falando. né? Daí você, toda hora você tem que ficar pensando nisso. E aí, para classificar para os Jogos Paralímpicos, vocês competiram juntos algumas provas antes. Como é que foi? Na verdade, aí a gente ficou um tempo treinando juntas, né? Aí, depois de um tempão, eu tava até meio distante da Letícia, fazia tempo que a gente não se falava, por questão... Eu tinha ido pra um brasileiro com ela, mas aí por questão de calendário mesmo, assim, não era sempre que eu conseguia... Era difícil eu conseguir viajar com ela, porque eu tinha um trabalho, né, super... CLT, super restrito nos horários, e aí, tipo, não conseguia ficar pegando férias, assim, do nada. Aí, ó, o trabalho de novo É. atrapalhando aí, ó. E aí, meio que uma vez ela me convidou pra ir pra um mundial, e eu falei, não consigo, não tenho férias e tal. E aí, ela tinha outras guias também, né? Outras pessoas que acompanhavam ela nos treinos e nas viagens, e é meio que a gente se afastou por um período. E aí, em 2024, ela me ligou no começo do ano, que era o ano classificatório para as Paralimpíadas, e ela me convidou para eu treinar com ela o ano inteiro e seguia no final do ano nas Paralimpíadas, caso a gente conseguisse se classificar. E aí, a partir de então, a gente fez um plano para que eu conseguisse ir com ela nas principais provas classificatórias, né? E também nas Paralimpíadas. Então, eu peguei 15 dias de férias para fazer um período de competição, que eram as 2 últimas competições classificatórias, e 15 dias para as Paralimpíadas. E é diferente no Paralímpico, é diferente do Olímpico, porque o Olímpico são 4 anos de classificação, né? E o Paralímpico é 1 ano só. Então, era só o ano de 2024 que contava para a classificação das Paralimpíadas de Paris. E aí eram as 10 primeiras atletas que seriam chamadas. E aí começou, a gente treinando todo final de semana, aí foi um período que eu me dediquei bastante a isso, assim, tipo, todos os meus treinos eram voltados para distância sprint, né, durante a semana, para eu ganhar velocidade, para eu estar pronta para ajudar ela, né, e todo final de semana a gente treinava junto no Riacho, então foi um período que eu deixei minhas competições e meio de lado e foquei nisso, em estar bem para acompanhar ela, e também queria muito ter essa experiência, né, de ir para as Paralimpíadas, então foi isso. E a responsabilidade, assim, como é que é? Porque, assim, você falou, né, tem lá atrás, você falou que tem uns critérios mínimos que você tem que ter uma margem ali um pouco abaixo, né, mas... Eu imagino que é uma responsabilidade junto ali, né? Muito. De você estar treinando não só por você, mas por ela, né? Você tem Sim. que aguentar. Você não pode estar num dia ruim, né? Sim. Assim, a parte de você assim, porque eu tinha números superiores uma ao folga. dela, tipo, acho que tinha uma folga boa ali, mas eu me sentia muito responsável ali no momento de estar incentivando ela na prova, tipo, falando curva, a parte técnica da bicicleta, e tá bem, assim, pra tá falando com ela, tipo, durante toda a prova. Então, essa responsabilidade eu sentia bastante. E eu lembro até que a gente se classificou na última prova, e foi no sprint. No final. Foi, tipo assim, nos metros finais, a gente tinha ido para uma prova no Reino Unido, e aí a gente foi super mal nessa prova. E a gente precisava de um 4º lugar, depois a gente foi para Montreal fazer uma prova, a gente precisava de um 4º lugar para conseguir os pontos para que a gente ficasse em 10º, que era, tipo assim, o corte. E aí, nessa prova, eu senti o peso. Falei, responsabilidade é sua. Com emoção. Falei, que responsabilidade gigante. Tipo, é você que é responsável pela classificação dessa atleta para as Paralimpíadas. E aí eu respirei fundo e pensei, você treinou o ano todo pra estar aqui, se tem alguém mais pronto pra ter essa responsabilidade, é você. Pensei, né, comigo mesmo, tipo, antes de largar. E aí respirei fundo e fui, né. E aí a gente foi pegando na corrida, no finalzinho, e aí no sprint eu falei, Letícia, até a minha tá ali na frente, o pórtico tá logo ali, então vamos dar um sprint. Aí, tipo assim, é aquela coisa de você saber a hora certa também de atacar, né?
E aí, tipo, sangue frio, e aí, Letícia, a gente tá aproximando, quando eu falar já, você sprint. Meu Deus. E foi assim que a gente passou a menina. E Tipo vocês assim, ficaram em quarto? na linha de chegada. A gente ficou em quarto. Meu Deus, Cara, cara. Foi. diferença de Fizeram o que tinha que ser detalhe, feito. né, É, no foi. limite para uns Jogos Olímpicos. E aí a gente ficou em 10º e a gente foi Nossa. classificar. Porque assim, tem eles chamam algumas pessoas por convite. Eu acho que a pessoa que ficou em 11º foi até chamada por convite, mas você se classificar Ah, é legal no demais, 10º, né? e, tipo, né? Não foi chamada porque você se classificou. Sim. É outra coisa, né? Mérito, assim, E aí né? foi um dia, eu lembro, foi um dia assim, nossa, muito feliz. Eu acho que foi até a emoção foi maior de ter se classificado, ter conseguido do que tá lá nos jogos. Claro que foi muito legal, mas esse dia foi incrível, porque assim, eu falei, meu, deu tudo certo na prova e, nossa, foi no timing perfeito. Nossa. Foi legal. E nos jogos lá, né? Porque eu imagino a sensação de você estar Maior evento, né? alinhada lá, tá em Paris, vivendo isso, né? É. Acho que passou lá na sua cabeça lá, de pô, onde que eu cheguei aqui no esporte? É louco, né? Porque, imagina, nunca que eu pensei que ia estar a Vila Olímpica, assim, é uma estrutura imensa. Aí eles fecharam um bairro inteiro, cada prédio era um país. E, nossa, é incrível a Vila Olímpica, muito legal. E toda a estrutura, a cidade estava 100% voltada para isso, né? Foi uma experiência muito única, assim, foi muito legal mesmo. Tá com a seleção paralímpica, conheci muitos atletas, muita inspiração, né? Ali, porque o paralímpico é um mundo totalmente diferente, assim, acho que poucas pessoas têm o privilégio de conviver de conhecer esse mundo paralímpico, assim. As regras são muito diferentes, os atletas, cada um tem uma adaptação totalmente diferente, eles têm uma cabeça, assim, muito de fazer acontecer e dar um jeito, de se adaptar, porque, assim, por exemplo, a visão. Tem lá as pessoas que têm baixa visão e tem as pessoas que não têm nenhuma visão. Só que na categoria de baixa visão, não é todo mundo tem uma visão igual. Tipo assim, não é perfeita a divisão, sabe? Sim. Até de... Vocês são fisioterapeutas, de movimento. É super difícil a classificação em cada modalidade categoria. tem as classificações, né? Então assim, o tempo todo você se adaptando às condições e ao que você tem ali no momento, e acho que o Paralímpico fica muito claro isso, que, você tem que fazer o melhor que você tem no momento. O que você tem? Com o que você tem, com o movimento que você tem, com o braço que você tem, enfim. Né? Não reclamar e fazer o que você tem ali na hora. E a competição mesmo, como é que foi? No dia lá, nadar. Nadei no Sena. Nadou no Sena. Foi. Como é que tá? Foi o... É verdade, Não né? é? Toda A aquela história do Sena. A nossa essa- competição foi adiada. Eles fizeram um teste, aí não Não tava tava legal. bom, não tava legal. Cara, isso daí, um dia não tava bom, no outro dia tava. Bom, mas foi tudo certo, assim, porque parece que Bom, que eu ouvi falar que tinha chovido e as coisas do fundo, quando tipo, chove, sobem. Eles realmente fizeram um teste, assim, tava super de boa a água. Não vi cocô boiando, nada. Já nadou em água pior, já. Agora a piranha aqui, Santos. Santos, você Os vê canais lá. um esgoto, né? Lá, mas foi super tranquila a parte da natação. E a correnteza? Porque tinha bastante correnteza, Tinha, muito né? forte a correnteza. Eu Muito, lembro. muito forte mesmo. Então a gente treinou, acho que uns 2 dias antes. Eu tinha entrado na água lá. Então eu já tinha sentido essa correnteza. E aí tinha tido a prova olímpica. E aí a gente já sabia. Você tinha que colar lá no muro. Uhum. Você não podia, tipo assim, fazer o caminho da boia. Você tinha que abrir, colar no muro, nadar bem próximo ao muro e depois fazer um caminho maior e depois cortar. Vocês Era isso lembram mesmo, disso? lembro. Eu lembro da imagem aérea Você fala, do contorno da boia. Não, todo era mundo. lá que você tinha que ir, porque Mas era muito, muito forte a correnteza. Quando ia contornar a boia, até abria um pouco. Não, assim, você via, cara, a galera chegava na primeira boia pra fazer o contorno, tipo, muito rápido, né? Porque era a favor. Aí depois, cara, uma até- eternidade Eu pra fiquei conseguir. assustada o dia que eu vi, porque eu não tinha nadado numa água com a correnteza tão forte. Mas aí tinha. Depois você tinha esse pulo do gato aí de você
nadar lá colado no muro pra Fugir um fugir pouco. da correnteza e depois voltar, né, pra boia. E aí deu super certo. A bicicleta foi tudo bem, tudo legal, assim. O percurso tava com muita gente torcendo, uma vibe, assim, animal. E O percurso da bicicleta foi igual também do Olímpico? Foi igual. Porque tinha bastante que é sprint, curva, né? né? Tinha bastante curva. Bastante curva, eu É que lembro. o Paralímpico é sprint, o Ah, Olímpico tá. é olímpico. Uhum. Aí, então, era metade da distância, mas era o mesmo percurso. E era um percurso bem técnico, tinha Era bastante difícil, curva. bastante curva. E aí, a corrida foi tudo bem também, foi super legal. A experiência foi demais. Muito bom. Aí voltaram, então. Depois Brasil, aí... Aí voltei. A gente voltou, aí foi... 24, né? É. Finzinho de Aí eu 24. voltei e fui fazer o 70.3 São Paulo, que era a inscrição que eu tinha, que eu já tinha adiado, aí não conseguia mais adiar. Aí voltei e fui fazer, só que eu não tinha treinado nada, assim. Cheguei no susto, 3 semanas depois tinha o 70.3 e eu, tipo, treinando só sprint. Aí Tava fui. veloz, né? Tava rápida. Tava rápida. Aí fui fazer o 70.3 São Paulo. Aí fiquei em segundo geral. Só que eu fiquei muito feliz, só que eu vi que eu poderia evoluir muito, porque eu não tinha treinado, né? Como eu falei, assim, específico pra essa prova. Mas a corrida encaixou nessa. Não, quebrei, assim, Quebrou? fui quebrando aos pouquinhos. Mas, consegui me segurar ali. Aí a atleta ganhou me passou no finalzinho, assim, eu, tipo, quebrada, assim, já tava Foi no me segurando. 17, 18 ali, mais ou menos, né? Na última volta ali última do... volta. Quem que foi? A Ana. A Ana, Me passou no final. Foi, eu Eu lembro. vinha só quebrando, só que... Mas foi muito legal, porque, tipo, eu nem tinha treinado pra prova, nem sabia se ia fazer a prova, não esperava, sabe? E aí, fiquei em segunda, fiquei super feliz. Foi uma prova... Você pegou vaga lá, ou não? Em São Paulo, 24. Peguei pra Marbella, foi. 2024. Aí peguei pra 2025 pro Mundial, Aí, 2025, eu falei, bom, aí eu quero treinar direitinho pra fazer uma prova boa. Que não tinha tido tempo pra treinar, pra se dedicar. Dedicar, e aí eu falei, quero treinar direitinho pra fazer uma prova boa, e aí vou fazer o Mundial também. Aí pensei no 70.3 do Rio, que era em agosto, o Mundial ia ser. Eu falei, vai dar pra eu treinar bem, faço o Rio, aí já faço o Mundial. Aí foi o que eu fiz. Fiz o Rio, fui segunda também, geral, aí fui pro Mundial em outubro. E o Mundial? O Mundial, você foi a melhor... Fui, a melhor brasileira. Fez Aracaju em algum ano? Eu fiz Aracaju, 2024, só que eu tava desclassificada. Eu fui desclassificada. Lembrei disso daí. Foi. Eu fui fazer uma prova que eu fui convidada, na verdade, chama NPC, uma prova super legal em São José do Rio Preto. E aí eu me inscrevi na Elite. E aí fiz tal, aí fiquei acho que em quarto, enfim. E tinha uma premiação lá, e era exatamente a premiação Aquela regra geral. da premiação, né? Não, era muito em cima, tipo assim, era 30 mil a premiação. Uhum. E aí tem uma regra no Ironman, que eu não sabia na época, né? E que você não pode... Só que assim, essa prova não era na distância do meio Iron, era na distância do T100. Tá. 1890... 15? 18. 18. 100... É 18, isso. 18. E aí, tem uma regra no Ironman que nas provas da mesma distância, você não pode competir no profissional, uma prova que tem a premiação de até 30 mil. Só que essa não era na distância do Ironman, só que era T100. Só que eles consideram essa distância como se fosse o assim. meio. Entendi. E aí, eu não sabia dessa regra, e aí eu fiz a prova, acho que um mês antes. Uhum. E aí fui pra Aracaju. E aí eu tinha recebido já um e-mail do Ironman falando que eu não ia poder competir em Aracaju, que eu ia ser desclassificada, porque eu tinha feito essa prova. E aí acabou que eu já tava com passagem, já tava com hospedagem. Falei, eu vou lá, vou fazer a prova, só que eu já sei que eu vou ser desclassificada. Uhum. E aí foi isso, fui desclassificada, mas já tinha obviamente. pego a vaga pro Mundial mas aí em São também tava Paulo? tranquila, tipo, vou lá, conhecer a prova e tal, e... Eu lembro do Vanderlei, eu acho que te entrevistou lá
na transição. acho que alguém me entrevistou, acho que foi você. Não, acho que fui eu. Foi Fui eu. você. Acho que fui eu. Alguém, a Bruna. Eu e a você, Bruna. você Eu e a Bruna. E eu falei, né? Acho que Eu era falei você. que eu ia sair, que eu... Acho que a gente descobriu ali na hora que você É. sabia, mas a gente não sabia. Aí você falou pra gente. Aí eu já fui pra prova sabendo que eu não ia Não ia competir, né? não ia contar na Não ia contar classificação, na né? classificação. Mas aí fiz a prova, foi super legal. Bom, E aí aí chegamos em 25, Foi. 2025. Foi o ano do... e você Do falou Mundial. mas você fez o Rio antes, você tava falando, fiz uma né? boa prova no Rio, fiquei feliz. Teve a natação encurtada, né? Nossa, verdade. Foi. Cortaram aí 1.000 metros, né? Tava ruim o mar mesmo? Você, nadadora? Melhor não comentar. Segurança, né? Haters, Dos, dos outros atletas. Pra quem Mas nada, aí- Mas é chato, né? É. Você vai lá fazer uma prova em curta, assim, por mais das condições do mar, é uma coisa que eu acho que os atletas deveriam saber lidar, né? Senão não estão prontos para fazer. Mas eu entendo a parte Sim. da prova por sempre prezar pela segurança do atleta, né? Uhum. Mas eu não sei, talvez poderia ter outra forma de Né- prezar, mas... Nessa época, assim, a gente ainda vai chegar na parte da decisão de ir pro profissional, mas nessa época, né, que você classificou pro Mundial, tudo já passava na sua cabeça, talvez, assim, aquele dilema de, putz, será ou ainda não? Ah, Isso foi 2025 crescendo. foi o ano que voltou o profissional, né? Foi. Eu lembro que na primeira prova que teve do ano, que foi Brasília, eu assisti a prova, né? Antes eu não pensava, Porque não tinha, queria. né, não tinha um até cenário porque não tinha, ali mas de até meio- quando chegou essa coisa dos profissionais e tal, eu falei, não, tipo, não me via como profissional, né? Aham. Mas aí na primeira prova que teve, eu lembro que eu assisti a prova e fiquei com vontade. Falei, eu queria largar no profissional. Uhum. Tipo, eu queria estar competindo com essa galera, sabe? E aí ficou aquela vontadezinha, mas não tinha espaço na minha vida, assim. Eu tava numa outra carreira, assim, tipo, era loucura. Não dá, porque você vai querer largar no profissional, você não vai ter tempo pra se dedicar pra isso. Não faz sentido, né? Tipo, ia ser pensando assim, ia ser uma coisa que poderia só me prejudicar, porque eu não ia ter mais tempo pra treinar, tipo, não tinha como treinar mais do que eu treinava. Ia ser um estresse, eu não ia conseguir viajar pra competir, tipo, não faz sentido, né? Se você não conseguir se Sim. dedicar e evoluir, não faz sentido, né? Não faria sentido pra mim pensar em largar no profissional se eu realmente não tomasse uma decisão que eu pudesse me dedicar realmente pra isso. Mas aí você assistiu Mas eu tinha Brasília, vontade. Eu e tinha ficou- vontade, só que não era a minha realidade, né? Uhum. Eu pensava, não vai dar certo. Olha o eu... trabalho aí de novo. Agora ela mudou de trabalho. São escolhas, né, da vida. Total. E até então, assim, eu tava ok com o meu trabalho, assim, sabe? Tipo, não pensava muito em Uhum. sair, talvez. Eu não sei, foi uma coisa que foi trabalhada muito aos pouquinhos na minha mente, assim, porque eu não tava pronta, foi uma decisão super difícil. Largar um trabalho convencional para você se arriscar em uma outra coisa que você tem que fazer do zero e que você tem que aprender muitas coisas ainda e, né, e tem que se descobrir de novo, é difícil. Então, não era uma coisa que tinha clara na minha cabeça que eu queria isso. Mas você acha que o gatilho foi Brasília ali, assistir, ver... Pô, queria estar com essa turma. Foi a primeira vez que me deu a vontade, assim. Acendeu, assim. Sim, foi, porque... você vê a galera competindo, aquele auê todo, Uhum. você vê que tem ali, você vê os números, né? Fala, não, podia estar competindo mais ou menos ali e tal. E eu fiquei com vontade. Aí começou, né, essa vontadezinha. E aí, mas foi o que a gente tava falando do ano do Mundial, que você foi Foi. lá pra Marbella. Como é que foi lá? Foi muito legal, tudo, assim, o ambiente foi demais. Foi a melhor brasileira lá, né? Fui a melhor brasileira, mas foi um choque, assim, pra mim. As gringas me atropelaram. É outra prateleira, né? É outra. Assim, acho que no ciclismo, principalmente, assim, realmente você vê que um nível acima ali. Acho que o local da prova foi na Europa, muitos europeus,
todas as atletas europeias estavam lá, assim, um nível muito alto, e acho que o percurso favoreceu muito, né, as atletas que já estão mais acostumadas com esse tipo de percurso, né? Talvez eu imaginava que eu iria um pouquinho melhor, foi meio que um baque, E um choque, encontrar, mas foi legal, encontrar as atletas profissionais lá também. Você encontrou? Encontrei. Foi bem legal, porque acabou que eu cheguei bastante tempo antes, né? Então, fiquei ali uns 15 dias treinando lá no lugar. E tinha uns atletas profissionais lá no meu Airbnb, no hotel. Então, foi muito legal, porque o pessoal chega antes, né? Os atletas profissionais chegam bem antes. Então, a gente encontrou muita gente no percurso. A gente fez várias vezes o percurso da bike. Correndo também, treinando. Acabou que a gente acabou convivendo um pouquinho ali com alguns atletas. Foi bem bacana. Foi que mês? Foi outubro? Outubro, Outubro. Já Acho que tava final de outubro. finalzinho do ano, né? Foi, final do ano. Aí volta pro Brasil. Eu já tava... Já tava decidida? Não, eu já tava sem emprego. Já? Fui pro Mundial Você sem já emprego. Já tinha pedido as contas. Já tinha ido. Foi antes de eu ir, eu já tinha ido. Já tinha saído do meu trabalho. Já Então, tinha saído. Aí quando eu voltei... Só que assim, eu saí... E aí eu tava focada nesse negócio mundial, tal, treinando, beleza. Aí eu voltei, aí foi que eu senti o baque, assim, porque é diferente quando você toma uma decisão, aí beleza, você tá ali no calor da emoção, tá rolando outras coisas. Aí quando eu voltei, eu já não tinha prova, né, tipo, em mente. Eu tive uma lesão, tive uma inflamação no trato iliotibial, que aí eu comecei a... Você ficar com aquela ansiedade, porque eu falei, meu, será que eu... Ficar com aquela dúvida, será que eu fiz uma boa escolha pra minha vida? Uhum. E aí tá no começo, né? Você ainda não Sim. tem nada concreto como atleta profissional, eu ainda tava começando os meus treinos, lesionada ainda, tipo, fiz toda uma adaptação pra eu... começar a treinar mais, tipo, né? Então tava daquele jeito, assim, meio insegura, com dúvida se eu tinha feito uma boa escolha, tava ansiosa. Foi uma fase difícil, porque ainda não tinha feito nenhuma prova, tava me planejando para estrear no outro ano. Então foi um momento de muita insegurança, assim, foi um momento difícil, porque... É muito difícil quando você toma... Você tem que fazer mudar a sua vida, né? Tipo, você sai da sua zona de conforto e aí você começa uma coisa do zero, de novo, assim. E que você tem que se enxergar diferente e se reposicionar. Porque, assim, o que eu era? Eu sou engenheira química, trabalho na multinacional tal, faço análise sei lá o quê. E no meu hobby eu faço triatlon, era tipo isso. Agora não, o que Virou eu a era? página. Inverteu, Né? Então, foi um momento bem complicado, assim, na minha vida. Mas eu tinha que passar por isso, né? Tinha que passar E por na prática, Gi, o que mudou mesmo, assim, tipo, de treino, de rotina? O que, assim, no dia a dia mesmo? Acho que as horas, né, de treino aumentaram muito, assim, até meu corpo, né, Uhum. se acostumar. Os treinos, acho que os treinos de intensidade até que não mudaram muito, mas o volume em horas de treinos mais leves, isso mudou bastante. Até postei esses dias, assim, duas coisas também que eu passei a me preocupar muito, que eu, assim, me preocupava, claro, mas não nesse nível, porque hoje faz muita diferença a minha alimentação, minha suplementação intra-treino, porque sempre durante o treino eu tenho que estar bem pensando já no próximo, né? Sim. Isso afeta muito. E eu sabia disso como amadora, mas às vezes, né, tá Tem que ali no vivenciar um trabalho e pouquinho. também você tem um tempo muito maior de recuperação de um treino pro outro, né? Não tinha tantos treinos assim. Então, a suplementação e a alimentação também, em geral, uma coisa que mudou bastante, assim, que eu passei a me preocupar muito. E também com o descanso, com o meu sono. Como atleta amadora, é claro que eu sei que é importante, mas às vezes eu não tinha nem tempo pra dormir, né? Dormia o que dava, e se acordava, você tem que acordar ali 5 e pouco da manhã já
E já tá atrasada. Então, assim, eu nem o relógio eu usava pra dormir, porque eu tava sempre devendo o sono, né? Tipo, fraca. O Garmin, né? Improdutiva, fraca e sono zero. Era Acaba com tipo a isso. gente. E aí eu nem usava. Mas aí agora, como realmente tô me dedicando a isso, é uma coisa que eu tenho me preocupado, né? Com a minha recuperação, com o meu sono. Passei a monitorar meu sono e eu vi muito resultado, isso diretamente, assim, nos meus exames de sangue. Meus exames de sangue eram todos alterados. De, tipo assim, tireoide, cortisol, estresse, né? Falta de sono, imagina. E o recente agora que eu fiz antes da prova, todos os exames Olha só, certinho. E assim, maravilha. o descanso, Trabalho, é o trabalho. Então, é muito importante o sono, né? Às vezes a gente fica querendo arranjar coisas pra, né? Pra evoluir. O básico. O básico é você se alimentar bem, você comer bem, você fazer o seu, né? Seu treino certo e, bom, é isso. Acho que essa é a preocupação. Essas duas coisas mudaram bastante, além da minha rotina, né? Que mudou muito. E como é que você lidou e lida, né, com até o próprio o planejamento financeiro, né? Antes você tinha, né, trabalhava numa multinacional, aí você sai, você tem, né, empresa de vocês que você já tocava, mas também você começou a olhar outras formas de monetizar, de igual tem rede social hoje em dia, né? Hoje tem outras, associar com algumas marcas. Como é que você olha essa gestão sua aí da carreira daqui para frente? Eu acho que é uma coisa ainda que está em andamento, né? Uma preocupação minha que eu tive, me planejar financeiramente, mas é uma coisa que ainda estou estruturando. Eu vejo que hoje, como atleta profissional, é importante eu fazer mais trabalhos de mídia, de Instagram, então é uma coisa que eu tô trabalhando aos pouquinhos. Tem que vir das entrevistas aqui. Tem que vir no Estema. Ainda bem que tem as mídias aqui que ajudam, né? Mas é isso, aos pouquinhos tá dando certo. Espero que continue progredindo. Que bom que entende também, você entende isso assim, não, né? com certeza, porque precisa não tem outro se mostrar, caminho, né? eu acho, Precisa se mostrar. Legal. Bom, aí chegamos na primeira prova, como profissional, Curitiba. E aí, como é que tava a expectativa antes lá de Curitiba? Nossa, eu tava muito ansiosa. Tava nervosa. Dava pra ver. Eu tava tensa. Que eu não sabia o que esperar, né? Assim, era a minha primeira prova. Eu, né, nunca tinha competido com aquelas meninas. E aí eu acho que eu tava trazendo também toda essa ansiedade dessa transição e de querer que desse certo e de insegurança. Então, tipo, tava tudo ali. Mas acabou que na hora da prova ali, tipo, depois que começou a prova, aí você esquece esquece, né, tudo isso. E aí eu só pensava em dar meu melhor. Porque na minha cabeça assim, nossa, você passou por tantas coisas, tipo, você deixou tanta coisa pra trás, tipo, agora é a hora de você fazer o seu melhor, né? Não tem nada que você possa controlar além da sua prova. E aí foi isso que eu pensava o tempo todo, em fazer o melhor que eu tinha pra aquele dia. E aí entreguei a bike junto com a Penkel. A gente fez a transição junto. E aí a gente saiu pra correr e aí eu saí meio junto com ela ali. Eu falei, vou ficar aqui junto com ela. Aí o Samuco já falou assim, me deu bronca. Sai daí, vai pra frente, faz seu ritmo, faz sua prova. E aí fui fazendo minha corrida. Não, mas antes teve... Na bicicleta, a francesa furou o pneu, né? Foi. Então, como é que foi nessa hora? Eu fui pra essa prova já sabendo que a Pamela tinha... Era um sonho, é um sonho meu. Era um sonho meu pegar a vaga como atleta profissional. Eu falei, agora que eu vou ser atleta profissional, um grande objetivo, né? Era pegar a vaga para o Mundial. Porque você ir para um Mundial como atleta profissional, imagina, representa... Eu já tinha isso em mente, mas eu achava que seria muito difícil eu pegar a vaga para esse Mundial. Talvez
eu tinha colocado como um objetivo pegar pro 2027, pro outro ano, né? Era um objetivo desse ano para pegar pro próximo Mundial. Que eu pensava que seria bem difícil e colocar isso como um objetivo logo na minha primeira prova. Primeira então prova. eu não tinha... lógico que eu tinha pensado nisso, mas aí eu falei, não, vamos ser realistas, vamos colocar ali pra outra metade do ano, né? Mas eu já sabia que a Pamela tinha vaga e que a Pietra tinha vaga. E a francesa falou que ela tinha ido pra pegar a vaga. Ela falou na entrevista, e ela colocou no Instagram dela, inclusive, que ela foi pra pegar a vaga. Veio pro Brasil a pegar a vaga. E eu falei, bom, e ela então é isso, né? Ela era muito, assim, né? Muito atleta boa. Super, né? Pedal nível... muito bom. Então, aí, na minha cabeça, a vaga tava com ela e eu tava ali fazendo a minha prova e beleza, vou dar o meu melhor e é isso. E aí, eu vi que ela tava com o pneu furado. Eu passei por ela. E ela já devia estar ali com o pneu furado há um tempo, porque ela já tava na minha frente. E ainda, assim, eu vi que ela não tinha nem colocado pneu, nada. Ainda tava, né? Enfim, aí eu passei por ela e aí eu pensei na vaga. Falei, a vaga. Bora buscar essa vaga. Eu só pensei nisso, bora buscar essa vaga. Eu falei, tudo pode acontecer. Foi o que eu pensei na minha cabeça, né? Falei, não acredito. Lógico que ninguém torce pra que ninguém tenha nenhum problema. E eu fiquei chateada por ela, mas eu pensei que eu poderia aproveitar daquilo. Agora é nóis. A vaga. Eu já só veio na minha cabeça a vaga. Eu falei, se você fizer o que você tem, pode ser que você consiga essa vaga. Então, vai até o final. E aí, eu nadei meio mal, assim. Eu fiquei um pouco decepcionada com a minha natação. Na minha cabeça, eu poderia... Você sempre nadou bem, né? Mas, saindo na frente. Não sei, eu acabei que não consegui ali me encaixar. Uma dinâmica diferente também, né? Senti um pouquinho essa dinâmica na largada ali, meio que já fiquei pra trás ali na largada, e aí fiquei ali. Eu saí depois, a francesa e a Mari me passaram e eu saí depois delas, né? Mas assim, eu vi que eu tinha nadado meio mal, mas eu falei, bom, bora continuar a prova, né? E aí cheguei na transição, a Penkel, ela me alcançou, a Pietra já tinha me passado no começo do ciclismo, aí a Penkel me alcançou ali pra segunda metade, mas aí a gente ficou meio que juntas. A gente ficou um tempo disputando, aí depois ela passou pra frente e eu fiquei na distância, né? Nos 20 metros dela, mas ela tava ali na minha vista. E aí a gente fez a transição junto. E a gente já saiu pra correr junto. Só que logo que a gente saiu pra correr, eu já passei. Acabei levando essa bronca aí. Aí já fui pra frente. E aí falei, bom, concentrar na sua prova, no seu ritmo, e é isso. Aí fui concentrada. A Mari que tava na sua frente, A Mari tá na minha frente. Aí o pessoal começou a falar, você vai pegar. E eu na minha cabeça, como assim? Eu nem tinha visto ela na prova, como que eu ia pegar? E aí todo mundo, muita gente falando, você tá muito bem, você tá mais rápido que ela, você vai pegar. Aí tinha o Samuca também me falava que eu tava 20 segundos mais rápida, porque no começo eu acho que eu tava 30 segundos, depois eu passei pra 20, aí ficou ali, né? Você tá 20 segundos mais rápido que o quilômetro. Só que assim, ela tava 10 minutos na minha frente. Só que, de 30 em 30, eu fui tirando. E aí, em algum momento, alguém falou, tá 2 minutos. E aí, eu fui nessa caça aí. Só que, aí eu fui até dando tudo que tinha. Encontrou ela em qual quilômetro? Eu acho que eu tava no 17. Eu passei ela. Aí eu passei, eu falei, agora segura. Só que assim, na minha cabeça, a qualquer momento eu podia desmaiar no chão. Você eu tava no muito. Limite, tava. E aí eu lembro que aí eu comecei a passar e já começaram a me dar parabéns. E eu olhando o relógio, será que tá chegando? Não chega nunca o porte. Qualquer hora eu podia desmaiar. Né? Porque assim, quando você tá no seu limite, você fala, meu corpo vai apagar. Sabe o que tá acontecendo? Sei lá, vai que sua perna falseia. E aí eu falei, não, concentra que agora que você passou, que você tem que continuar. Agora ainda faltavam 3 quilômetros lá. Ainda falta 3, segura, e você vai na sua cabeça contra a sua mente.
E aí, bom, cheguei. E quando você se deu conta, Aí assim... saí, né? Aí, cara, Mas você se deu conta um pouco antes, assim, por conseguir, sim. vou Eu pegar. até fui Vai meio dar. assim, antes de pegar ela, todo mundo já tava falando que eu ia pegar. E aí eu comecei meio que me emocionar, assim, na prova. Falei, meu, sua primeira prova, e será que você vai conseguir passar a menina e pegar a vaga? Eu falava, nossa, que demais, vai dar certo. Aí fui indo. Mas, nossa, aí fiquei muito feliz, porque aí que eu cheguei, eu falei... Já sabia que era a Pamela eu Pietra já que sabia tava. que eu tinha pego a vaga. E foi uma Aham. coisa que eu tinha colocado como meu objetivo pro final do ano. E aí, na minha primeira prova, Pô, eu tinha demais. conseguido. Eu falei, nossa. teremos Giovanna no Mundial. Não, sabia que já tá nas artes do Iron Man já? Ah, é? É, eu assisti o Eu já que me inscrevi teve lá. agora Eles mandam o do link. É. de que o Blumenfeld ganhou lá e a Aham. Cat Matthews ganhou. Aí eles mostram assim, né, os classificados pro Mundial. Aí já tem lá, Giovana. Tá, É? Tá tá lá, seu Que nomezinho legal. já tá Bandeirinha lá. do Brasil. Bandeirinha do Nossa, Brasil, é muita emoção, tá. imagina. Largar do lado lado da ali, né? Lucy Charles, Nossa. Charles ali. Matthew. Aí, Taylor vambora. Neve, É, vai ser é, foda, vai ser imagina. legal demais. Bom, Aí foi isso. e pô, subir no pódio lá, Foi. assim, Nossa, foi por estourar o emoção. Foi champanhe. legal. Foi legal demais, Nossa, né? foi muito legal ter essa experiência, assim, na minha primeira prova. Acho que depois de tudo isso, né? Foi um alívio, assim, muito grande. Acho que é pensar que é o começo, que ainda, Sim. né, tem muita coisa pela Esse frente. gostinho. Foi Você vai gostoso. fazer todas as provas É, aqui do pretendo Brasil. sim, vou fazer Brasília agora. Opa, vamos lá, né? Estaremos lá. Sim. Boa. Aí, vamos ver, quero fazer todas as provas do circuito. E você já, o pessoal te para muito assim, manda mensagem, tipo, perguntando. É meio de inspiração também, assim, né? A galera nas redes sociais, como é que é isso pra Deve ter você dado uma também? repercussão Curitiba É, também. deu. Eu ganhei bastante seguidores nessa prova. Foi legal. Mas acho Na que assessoria, É, não na sei, como é que assessoria tá eu tenho sendo esse bastante- reflexo, assim, dessas... foi muito legal, porque eu ganhei presentinho das meninas da assessoria, o pessoal da assessoria me deram chocolate. Então você vê que é assim, uma troca muito bacana, né? Aham. Porque a gente tá ali no dia a dia dos treinos e eu torcendo por eles, e eu vi que também que eles torcem muito por mim. Foi bem bacana. Foi legal. Muito bom. Bom, acho que podemos pro nosso momento Z2, Fábio Bess. Você brifou a nossa Briefei, convidada. falei pra ela o Tá que é. Mas só pra deixar registrado aqui, Gi, momento Z2, momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Acho que depois dessa história aí que eu contei, o momento Z2 na minha vida foi justamente quando eu decidi sair do meu trabalho, aí iniciar, né, uma nova carreira como atleta profissional. E aí, logo no começo, já comecei com uma inflamação, né, lesionada. Aí você fala, meu, será que é isso? Mas aí, acho que fui tirando ali uma força e encaixando os treinos, e aí deu certo. Acho que tá dando certo, Tá né? dando certo. Aí foi essa minha bem. primeira prova, foi acho que o respiro ali que eu precisava pra saber que tô no caminho certo. Muito bom. Registrado. Bom, o Z2 te mandou um kitzinho pra você usar aí nos seus treinos. E quem quiser conhecer os obrigada. produtos da Z2, tem o nosso QR Code aqui do lado. Você é direcionado lá pro site deles. Tem cupom, né, Fábio Bessa? Temos cupom. Cupom como sempre. STEMAZ2, 10% de desconto em todos os produtos. Todos os produtos. Ó, por favor, continue. Eu sei que vocês seguem um monte de gente que tem cupom. Também continue usando o nosso. Porque Não, usa o nosso, cara. É. Você ajuda todo o ecossistema. todo o aqui, né? ecossistema do Estema. Do pra Estema, caramba, exatamente. Então, ó, se você precisar do Bars, aqui ó, barrinha energética lá da Z2, tem os salts também para você repor seus eletrólitos. Tem aqui o que mais, Fábio Bessa? Power Powder. Power né, que a Powder, galera né? usa, Carbo Líquido. O pessoal do triatlo que veio assistir aqui precisa muito, né? E os géis, né? Obviamente, né? Que é o produto mais conhecido aí da Z2. Tem o gelzão agora, você viu? É. Gelzão. Gelzão. 70, 75. Tem o de 70. 75 que tá aí, ó. Olha Três só. É, 3 géis. 75. Mas você viu que tem um de 300 gramas agora, que os caras... Não vi, mano, cara. daqui a pouco vai ter gel de 1 quilo. Gel de 1 pacote quilo. desse Um pacote aqui, ó. de gel pra você levar no seu treino. Mas é isso, se você quiser conhecer os produtos da Z2, cupom STEMAZ2, QR Code tá aqui do lado. É isso? É isso. Gostou de Muito saber de bom. toda a história da Giovana? Gostei.
Gi, conhecer. obrigado por você ter vindo aí, bater esse Obrigada. papo. Se você quiser deixar um recado final, redes sociais, pessoal te acompanhar, à Obrigada vontade. pelo convite. Meu Instagram é gi.pipari, se alguém quiser me seguir. Ah, todo mundo vai Mandar querer. mensagem, torcer. É isso aí. Acompanhe. Obrigada pelo convite. Valeu, Obrigado nos você. vemos em Brasília. Sim. Boa. Bom, para você que acompanhou até agora, não esquece de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. Quem tá ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário. E no Instagram a gente tá lá como @STEMesports, Tica Amura, Fábio Bessa, Gi.Pipari. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu.